Fala, time, beleza? Bom dia, Cadu aqui. Hoje com a convidada mais que especial, empresária, atleta, formada em Direito, então poderíamos ser até colegas de profissão. E a pessoa que eu abro o meu celular de manhã e tá sorrindo, inspirando todo mundo, e isso é todo dia, sem falhar. Meu, eu sou muito seu fã, Laurinha, de verdade, cara. Vai estar alegria ter você aqui. Bom dia. Primeiramente, eu não sei onde eu olho. Lá, aquela é a sua câmera. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer imenso, né, quando a gente recebe um convite para falar um pouco da nossa história, compartilhar com vocês, né? Porque na verdade, quando a gente começa um pouco mais tarde, isso se torna um pouco inspirador para aqueles que acham que tá tarde, né? Gente, eu comecei aos 40 anos, né? Sou uma jovem, quase com 50, apesar de parecer ter uns 30, né? Assim, eu diria uns 20, hein? Energia boa, né? Vamos fazer esse bate-papo com você. Como é ao vivo, eu nunca fiz ao vivo, então, assim, não sei se as pessoas mandam pergunta. Manda, assim, depende do horário, né? Então, aqui o horário que nós estamos é um horário que a maioria está trabalhando, mas isso fica gravado, né? Fica gravado e eu te mando os cortes hoje. Sim, manda os cortes e a gente vai conversar, vou responder tudo, assim, as curiosidades do meu amigo aqui, Cadu, que, na verdade, a gente fala bastante nas redes sociais, mas sempre tem uma curiosidade, né? Nossa, e assim, antes de tudo, tem um presente da Wolves aqui pra você. Adoro, já comecei aqui, ó, ganhando mimo, gente, olha que coisa boa. É lógico que eu vou abrir, né, Cadu? Vai mandando aí que eu já vou abrindo aqui o meu presente. Laurinha, quando eu vejo seus stories, assim, de verdade, cara, eu não conheço ninguém que tá disposta a inspirar todo mundo todo dia, cara. Aqui, já faz ao vivo, ó. Tem um café delicioso. Eu amo xícara e amo café. Então a combinação foi perfeita, gente. Bora. Sua energia não tem igual, velho. Isso é foda, assim, de verdade. A gente tem que compartilhar o que é bom, gente, porque o mundo já tá cheio de gente mal-humorada, pessoas mal educadas, pessoas negativas. Tem muita gente boa. Mas, assim, o pouco que a gente tem, a gente compartilha com grandiosidade, né? Grandiosidade. Porque a gente tem uma energia muito boa. A gente tem que ser positivo, porque quando você acorda ou quando você vai dormir com um pensamento positivo, seu dia muda. Né? Muda, você recebe notícias, coisas boas, você fala, pô, meu, né, aconteceu, e isso é legal. A gente tem que trazer sim o que é bom e tem que compartilhar o que é bom. O que é ruim a gente deixa em casa. E hoje, principalmente no nosso meio, né? Sim. Tem muita gente, assim, é meu ponto de vista, tá? Tem muita gente que não tem essa energia de inspirar pessoas. O ego fala um pouco maior, fala mais alto. É verdade. Inclusive, a gente pode até falar um pouquinho de atletas de alta performance que vivem aí no primeiro lugar, no pódio, que correm muito, cara, mas não sabem compartilhar. E fica assim naquele canto, xoxa. Cara, independente se eu pego pódio ou não, se eu pegar pódio, muito melhor. Mas assim, eu compartilho de uma maneira tão grandiosa que eu falo, cara, se eu conseguir, todo mundo consegue. É lógico que não é fácil, a gente tem um caminho árduo, né, Cadu? Nossa, é muito árduo. E assim, eu trabalho. E outra coisa, além de ser formado em Direito, galera, primeiro semestre agora eu me formei em Educação Física. Já será a nossa treinadora. Né? Aí, com certeza, né? E assim, acho que a gente tem sim que compartilhar os nossos conhecimentos, né? O pouco que a gente sabe, compartilhar com as pessoas que treinam também, com as pessoas que querem começar, porque eu acho que falta um pouco, né, dos profissionais da nossa área, né? Colocar mais conteúdo, né, de graça, né? Não falo de graça, porque assim, pra gente é um preço, pra gente tem um valor. De qualidade, né? Exatamente, compartilhar mesmo, porque as pessoas, elas são muito cruas, né? Elas não têm essa informação. E como a internet, apesar de ser uma ferramenta maravilhosa, a gente tem que saber filtrar quem segue, né? Qual o conteúdo que a gente aproveita, o que a gente pode fazer. Porque o treino, ele tem desde o iniciante ao avançado. Então, para você que é iniciante, tem todo um diferencial. Então, acho que falta muito essa informação dos profissionais nas redes sociais. Sim, e essa foi a minha grande intenção e motivação para montar o podcast para falar de esporte, sabia? Entendi. Porque eu vejo muito iniciante tomando couro assim da internet, ou quando vai começar é julgado. Exatamente. E aí aquela galera que tá mais avançada tem o ego um pouco inflado e não motiva, acaba desmotivando. É verdade. E aí é isso que eu falo. Aí eu vejo seu perfil, eu acho foda, porque você motiva todo mundo. Sim, eu sempre falo, eu coloco assim os exercícios, eu sou meio virado no giraia, né? E assim, eu sempre faço treinos com muita dinâmica, exercícios mais difíceis. Não é que são difíceis. Para mim não é difícil, mas as pessoas têm que entender. Eu sempre falo, gente, eu sempre coloco assim as opções, ó,
para iniciante faz X. Eu não posso ficar me expondo muito, colocando, passando treinos, porque eu ainda não tenho CREF. Então, assim, eu não me acho no direito. Pode até ser que eu saiba, mas eu sempre coloco iniciante, aí tem gente que fala, Laura, eu vou fazer, mas eu não consegui. Não é que você não consegue, você pode não conseguir ainda. Como você é um iniciante, o condicionamento físico, ele é adquirido através de tempo, é um processo, o seu corpo, o seu organismo precisa se adaptar. Então, seja paciente, não desista, o difícil não é você começar, é você continuar o processo, né? Ele é árduo, ele é difícil, mas ele é fantástico e sempre vai valer a pena. E isso, nossa, tocou num ponto que eu queria conversar contigo, que é o não desistir, porque você começou aos 40. 40 anos, comecei em 2016. Foi quando eu comecei também, no mesmo ano. Olha que bacana. Né? Então, a nossa diferença de idade é de 10 anos. Aí a sua filhinha, na época, tinha 10 para 11. Minha filha tá com 19. Tá com 19 hoje. E aí você é uma baita inspiração, porque eu tenho muitos amigos que são casados, que têm filho, estão na mesma faixa de idade que a gente. E a desculpa é, tenho trabalho, tenho filho. Como que foi, Laurinha, o começo e você conseguir conciliar assim, tudo e não desistir, a motivação? Então, no começo não foi tão difícil de seguir essa sequência, porque quando eu comecei, na verdade, eu morava com a minha sogra, né? Morava aqui em Mogi, moro desde 2017. Sou nordestina, sou pernambucana, vim para cá com 8 anos. Vou dar uma pincelada rapidamente, né? Fica à vontade. Comecei, vim para São Paulo com 8 anos. E daí, né, tive uma vida assim bem complicada. Um dia a gente marca para falar isso, mas assim as pessoas veem, aproveitando o gancho, as pessoas veem muito sucesso. As pessoas veem o meu shape bonito, veem o meu pace baixo, só que poucos sabem da minha rotina, da minha história. Então por isso que eu falo para as pessoas, não julguem as pessoas, né? Não tem esse olhar crítico. Né? Às vezes um olhar crítico, uma palavra que é uma palavra dita de forma que magoa, assim, às vezes a gente fica magoado. Eu não vou falar que não, porque o ser humano, ele tem sentimento. Então, assim, para as pessoas respeitarem mais, porque ninguém nunca sabe a história. Olha, Cadu, eu já trabalhei de babá, eu já trabalhei de doméstica, eu já trabalhei de faxineira, eu sou cabeleireira formada em manicure, sou graduada em direito. Cara, eu já fiz tanta coisa na minha vida. E assim, eu cresci muito, porque eu sempre tive a humildade de querer aprender. E nunca escondi em nenhuma fase da vida o que eu fazia. Porque, assim, meu maior lado profissional que eu trabalhei durante mais tempo, eu trabalhei como garçonete em um restaurante japonês em São Paulo, mais preciso na Moca, né? E assim, lá eu entrei como faxineira, fazendo faxina uma vez por semana no restaurante. Eu fazia faxina de sábado. Na época eu morava com a minha irmã. Né, tive uma história assim, tive uma infância maravilhosa, fui criada pelos meus avós, né, meus pais, infelizmente, eles, não vou falar abandonaram, mas eles deixaram a gente com os nossos avós no Nordeste. Eu tinha apenas 1 ano de idade, fomos criados por eles, né, trabalhei na roça com 5 anos de idade, assim, eu não tinha um calçado para calçar, a gente andava descalço, morava no sertão nordestino, gente. Então, assim, a gente tem toda uma história, né? As pessoas têm uma história. Então, por isso que eu falo, quando você for julgar alguém, você não pode fazer isso. Exatamente. Porque você não sabe o caminho que ela percorreu ao longo da vida para chegar onde está. Eu falo não só como atleta, mas qualquer profissão. Todo mundo tem uma história. Então, por isso que é importante a gente respeitar as pessoas. Mas isso é passado, só me fortaleceu, né? Então eu falo assim, ó, naquela época, né, a gente comia calango, comia passarinho que a gente caçava com peteca. Olha só, aqui no caso é estilingue, meu pai é de lá, né? no Nordeste também. É assim, eu sou pernambucana, tenho muito orgulho, fui criada com uma educação incrível pelos meus avós. Legal, qual cidade que é? São Bento do Una, Pernambuco. Nossa, meu pai, ele é um pouco depois de Recife, eu esqueci o nome, uma cidade bem pequena, bem pequenininha. A minha cidade era um sertão mesmo, assim. A gente trabalhava na roça e, assim, foi uma infância maravilhosa. Então, eu cresci com bons costumes, sabe? Sempre aprender a valorizar o que é meu, o que é do outro e respeitar as pessoas acima de tudo, acima de qualquer coisa. A opinião dos outros é o que os outros decidiram seguir na vida, a gente tem que respeitar. Né? A gente tem que cuidar da nossa vida. Eu sou da seguinte opinião, se eu não posso ajudar você, por que eu vou te atrapalhar? Exatamente. Eu não tenho esse direito. Então, assim, olha que legal, hein? Ó, na época que eu era criança lá no Nordeste, eu não tinha um calçado, eu andava descalça, né? E comia, assim, caça que a gente caçava. Hoje em dia, eu tenho um tênis, eu corro com tênis de placa de carbono e como picanha e tomo whey. Olha que coisa incrível! Olha essa evolução. Então, assim, a gente cresce e a gente aprende, mas a gente não pode esquecer quem fomos, né? De onde viemos, né? Essa história é fantástica. Um dia eu conto com mais detalhes, assim, da minha infância. Mas, assim, voltando, né? Só para dar uma pincelada para vocês entenderem quem fui, né? Quem sou eu. Aí vim para Mogi, comecei em 2016, fui fazer uma corrida, né? Que a minha irmã me convidou. 2016 e não parei mais. Né, não parei mais de correr, já me destaquei em provas de curta distância, né, de alta performance.
que eu falo que, né, a velocidade está no meu DNA, cara. É mesmo? A gente estava comentando aqui, né, de fazer um... Gente, quem já viu um treino regenerativo a 4,40? Não, nossa. Cara, quando eu vejo, eu já tô sentando a bola e eu tento me segurar. Prova, e eu tento me segurar, mas assim, né, é um mundo assim incrível. Eu não costumo ter, nossa, essa prova pra mim é prova-alvo. Não, eu vou treinar pra... Cara, eu não consigo, eu quero mais é treinar, eu quero mais é fazer prova, pegar pódio, conseguir RP e compartilhar com vocês, porque eu não vivo do esporte. Eu não vivo da corrida, não vivo apesar de eu ser uma influência digital, né? Eu não vivo das minhas redes sociais, não vivo do meu corpo. Então, eu quero mais treinar, correr, ser feliz e compartilhar. Essa é a ideia. E não desistir, mostrar que todo mundo consegue. E é difícil, né? É difícil. Eu já estou há 8 anos, hein? Então, a gente começou na mesma época, só que eu comecei no ciclismo, né? Então, eu fui campeão em 2017 aqui, regional do ano, da temporada. Bacana. Show, hein? E aí, na época, eu consegui patrocinador, aí eu fui migrando, né? Aí fui competir fora, na bike. O patrocínio é difícil aqui no Brasil, né? Principalmente para atleta amador, né? Não, pensa que eu fui competir fora, representando o Brasil, eu que paguei, né? Eu que desembolsei para representar o Brasil. Que é uma vergonha, né? Cadê o incentivo, né? Não tem. Assim, eu falo porque eu conheço tanta gente boa que poderia chegar longe, né, e não tem incentivo. E aí, por isso que eu fico admirado quando eu vejo você, eu vejo o menino aqui, o Thiago, que estão inspirando pessoas para fazer além da capacidade delas, né? Eu acho isso foda, assim, de verdade. Mas a gente precisa, né? A gente precisa, porque assim, eu acho que esse mundo do esporte, da corrida, ele é muito amplo, né? Assim, a gente fala com amor da corrida, porque eu corro, eu sou corredor, eu amo a corrida. Mas as pessoas, elas não precisam correr necessariamente. Tem uma modalidade aí, tem uma infinidade de modalidades, gente. As pessoas precisam entender que elas precisam praticar algo, né? Cuidar da saúde, cuidar do corpo. Porque eu até falei hoje nos meus stories, você precisa fazer algo por você, pela sua saúde. Porque se você não estiver bem com você não tá, nada para você vai estar bom. Né? Você vai estar bem com a sua família, com o seu trabalho, com seus filhos? Não vai, porque falta alguma coisa. E na maioria das vezes a gente entende que se a pessoa não está bem com o corpo dela fisicamente, que hoje em dia a taxa de pessoas acima do peso, de obesidade, é assustadora. E você vê que as pessoas, elas estão infelizes, sabe? Assim, eu direciono algumas pessoas com treinos e eu vejo o quanto isso é frustrante para elas. Porque não consegue dar continuidade, porque, assim, é difícil. As pessoas, elas querem estar lá na zona de conforto delas. Alimentação, querem comer à vontade. Come à vontade, mas come bastante folha verde. Tira um pouco o carboidrato, né? Seja uma lagartinha, né? Então, assim, falta equilíbrio. Porque o equilíbrio é tudo, de alimentação, de treino. Você não precisa ser a louca do treino, treinar todos os dias. Eu treino 6, 7 vezes por semana, mas é porque eu gosto. Eu já estou habituada, sabe? Eu consigo ali manejar os meus horários, mas eu sei que tem gente que começa a trabalhar, acorda super cedo, tem filhos, tem famílias, mas não use isso como desculpa. Porque se você usar isso como desculpa hoje, eu não consigo, eu acordo 6 horas, preciso trocar meu filho, levar na escola. Só que você tem um marido, compartilhe isso com ele. Divide essas tarefas. Então, dá sim pra gente se organizar. Então, assim, você tem que colocar na cabeça que a sua prioridade é a sua saúde, é você. Porque lá na frente, você vai ter que arrumar tempo, cara, se você estiver doente. Eu falo isso para meus amigos. Sabe? Vai ter que arrumar tempo. Aí fala, mas... Aí come um monte de besteira. Eu sei que é difícil. Outra coisa, voltando para a internet, essa coisa de alimentação. É complicado, porque assim, é tanto profissional falando um monte de asneira sobre alimentação. E falando nutricionista, né? nutrólogo. Então, assim, a gente fica perdido. Cara, mas fulano falou isso, o doutor falou aquilo. O que eu faço? É muito complicado. Então, eu vejo isso também. E assim, cada profissional fala assim, não coma ovo, coma ovo. Então, o que você faz, né? É complicado falar aí, é complicadíssimo. E a pessoa que tá começando, ela fica perdida. Ela fica que nem cego no tiroteio, não sabe pra onde partir. Mas tem equilíbrio, coma carboidratos de qualidade, coma uma proteína. Eu faço o seguinte, eu como 2 porções de fruta por dia, né? A minha dieta, que eu sei que eu sou super... Então, assim, você precisa ter um corpo saudável. 2 porções de fruta por dia, eu adoro banana. Então, como eu treino muito, carboidrato, eu preciso ingerir carboidrato. Maçã, eu adoro maçã. Maçã é uma fruta ótima. Pera, eu amo pera. Então, assim, as pessoas falam, fruta, mas... eu vou comer fruta porque fruta é saudável. Só que, assim, tem o açúcar da frutose. Então, você não pode comer um monte de fruta. Então, a batata doce. Batata doce é extremamente calórica.
Então tem que ter um equilíbrio. Você vai comer uma porção de batata doce no almoço? Come folha verde, brócolis, legumes, verduras, escarola, cenoura, que é excelente. Então você tem que ter esse equilíbrio. Começa a ler mais na internet quanto que é, qual que é a minha dieta. Eu posso ingerir até por dia aí, quase 1.500 calorias. É o que eu queimo, 1.477 se não me engano. Mas a minha dieta é 1.200 calorias. E assim, eu dei uma diminuída boa no carboidrato porque eu tô um pouco ainda acima do meu peso ideal. Veja bem, não é que eu tô gorda, hein? Pelo amor de Deus, não tô gorda, lógico que não. Mas assim, pro meu objetivo, porque eu tenho 1,52 m, eu sou muito pequenininha. Né? Apesar nas fotos parecer que eu tenho 1,80 m, 1,70 m, tenho não. Correndo fica grandona, mais de 2 metros. Fica, porque a gente se sente gigante, né, na corrida. Passa gigante. E a gente passa essa energia e essa vibe. Eu sou muito pequenininha, então 1 quilo, 2 quilos a mais pra mim é muita coisa. E eu tenho uma facilidade desgraçada de ganhar massa muscular. Nossa, eu queria ter essa, ainda mais agora que eu tô indo pro boxe, assim, competir. Eu tenho muita facilidade, então eu tenho que tomar muito cuidado com carboidrato, né? Carboidrato, uma dose boa de carboidrato, aí você ganha massa muscular. A proteína também, mas um pouco menos, né? Então, assim, eu como de tudo. Faço uma reeducação alimentar. Então, e aí, a sua alimentação hoje ela é voltada só para as provas? Ou você está pensando assim em vida saudável, dia a dia? Ou você está direcionando para o meu foco mesmo é ter energia para treinar, né? Tá. Então, o que eu faço? Café da manhã, adoro pão. Cara, eu adoro carboidrato. Como fala aquele comercial, eu adoro carboidrato. Então, eu preciso treinar muito e eu preciso de carboidrato para treinar, porque senão não tem energia, né? Mas de manhã eu como, uma fatia ou 2 fatias de pão. Hoje, por exemplo, meu pré-treino, eu tinha um intervalado, tá? Aqueles de tirar o fôlego. Eu tava contando, o intervalado dela então, aqui assim, eu comi 2 fatias de pão, né? Um pão que eu adoro, que é um pão que a minha nutricionista passa, que é um pão da Panko, aquele 100%, que é maravilhoso. Eu como com manteiga e geleia. Geleia sem ser diet, tá? Então, assim, mas assim, uma quantidade pequena, né? E faço o meu treino lindo. Depois eu tomo uma dose de whey, que inclusive está na bolsa, na correria, eu nem acabei nem tomando. É muito importante você consumir uma dose de proteína após os treinos, né? Até mesmo para você recompor ali o que você perdeu e para você não... Quando você tem esse desgaste muito grande nos treinos, por exemplo, um treino intervalado, você precisa repor. Se você não repõe, você teve aquela pancada, então você acaba às vezes até se lesionando. A falta de uma alimentação adequada. Nossa, porque eu não sabia disso. Sim, eu não sei falar com tanta propriedade, porque eu não sou nutricionista. Mas assim, é super importante você repor, né, uma proteína de qualidade após os treinos. Além de você ter uma regeneração aí na musculatura, né, você consegue ter uma massa magra de qualidade. Então, isso é muito importante. Como que eu tô fazendo agora? Como eu tô ultra, boxe, natação, eu tô tomando o hipercalórico. Você acha que faz diferença? Ou... Então, o hipercalórico você ganha, né? Aquela parte que você ganha. Então, assim, eu não entendo tanto, mas tem o pessoal que fala que tá no book, que tá no cut, né? Isso aí eu não faço. Tá ganhando, faço aí depois tá perdendo. É. Isso aí é mais para quem faz fisiculturismo, né? Essa parte de ganhar, de ficar grande, eu ainda não entrei em detalhes. Mas eu sei que tem a fase que você come muito carboidrato, muitas calorias, aí depois você começa a vir, né, secando para você definir. Aí é outro processo. Outra pegada. Não é a nossa praia, pelo menos a minha não acho que mas não vai ser. Não, mas aí você precisa ganhar massa, que você, na verdade, você tem que manter ali um peso. Né? Porque como é por categoria, ali posso passar de 70. Isso, você tem que manter ali. Então, o ideal é você ter um acompanhamento com a Nutra, ela vai te colocar, ver o quanto você gasta, né, nos seus treinos diários e vai ver quanto você precisa repor. Então, aí você precisa de alguém para realmente te direcionar. Não, eu tô trabalhando nisso. E é difícil, né, a gente manter, porque você não pode... Você vai ficar sempre oscilando, um pouco mais, um pouco menos, mas você tem que manter ali, né, uma... Para você ver a diferença da Ultra. Quando eu treinei para Ultra 24 horas, eu me alimentava muito bem e direito, assim, né? Eu não sou de comer muita besteira, só no final de semana. Mas eu consegui crescer e manter. Agora, com os treinos de boxe junto, queima muito, assim, e é difícil. Então, se você quiser depois ter o contato, tem o meu afilhado querido Gabriel. Gabriel, um beijo. Ele, não sei se ele está assistindo ou se ele vai ver. Ele é professor de boxe. Cara, ele é topíssimo, ele dá moca. Mas o moleque se destacou de uma forma, e assim, ele está há muito tempo. Ele é professor, ele dá aula. E ele manja muito, inclusive de alimentação. Tem um shape maravilhoso. Então, e é um moleque super novo. Eu tô nessa busca aí manter o peso. A gente tá treinando muito. Meu treinador também, né? Tem que tirar o máximo, né? Porque eu, particularmente, não curto muito luta. Mas assim, quem gosta, é aquela coisa, quem gosta...
Mas eu acho que o seu DNA tá muito próximo do meu, assim, questão do esporte e da competitividade. Se der um desafio pra você... Eu sou competitiva e virada do tá cão. vendo? É isso. E eu tô falando pra ter que ir pra ultra, tem que fazer uma ultra. Meu, o nosso mundo é diferente. E como que foi, Laurinha, a primeira corrida pro primeiro pódio? Conta aí, qual que foi Se eu te contar. Ó, a primeira corrida foi aqui, a Rainha da Montanha, Mogi das Cruzes. Trail. Foi em... Não é Salesópolis, é... Aqui, Guararema. acho que Guararema, aqui na minha cidade e região, né? Que tem estradas assim, percursos maravilhosos que você corre ali e você fala, meu Deus, que paraíso, né? Aquela visão, aquela visagem, as árvores, sabe? O canto dos pássaros, é muito gostoso. Estradão de terra, 7 quilômetros, minha irmã me convidou, fui, me inscreveu no 7, fui lá, corri linda. Aí fui embora, né? Tirei fotinha, eu tenho foto, lógico, né? Eu tenho todos os meus números de peito. Gente, vai começar a correr? Sério? Guarda todos os números de peito, porque isso é conquista. Que legal, tenho cara. todos. Vou fazer uma parede ainda, se Deus quiser. Aí fui lá, fiz a minha primeira corrida, né? Não sabia correr, sofri igual uma desgraçada, né? Porque a gente não sabe respirar. Treinei um mês, totalmente crua. A gente não sabe o que é pace, não sabe o que é pódio, não sabe nada. Enfim, fiz a minha corrida. Engraçado que na chegada, a locutora, né? E tinha eu e mais uma moça na chegada, e eu diminuí. Pra chegar? Eu nem sabia que tinha. Aí na hora que eu atravessei o pórtico, né, o rapaz. Mas por que você diminuiu? Eu não entendi nada, né? Fiquei com cara de ué. Hoje em dia me pega na chegada, pra tu ver. Bom, enfim, aí fiz a prova, tal, fui embora, aí fui ver a minha irmã falou, vamos ver os tempos. Você acredita que eu tinha pego pódio na minha primeira prova? Na primeira? De cara? De cara. Eu fiquei em terceiro lugar na faixa etária, dos 40 aos 45. Enfim, peguei pódio, né, mas nem sabia. Entrei em contato com a organização na segunda-feira, fiquei puta, né, que eu falei, como eu peguei pódio, você nem me falou que tinha pódio, eu nem sabia o que era. Aí, enfim, entrei em contato com a organização na segunda-feira. Você acredita que teve uma corredora que teve a ousadia de falar que eu pedi pra ela me representar e ela, simplesmente, no meu ponto de vista, ela roubou o troféu. Nossa, isso acontece muito, ela né? pegou o troféu e levou, só que assim, né, muito inocente ela, subiu com o número de peito. Tá. A organização entrou em contato com ela, né, e fez ela devolver o troféu, uma corredora de São Paulo. Aí ela veio, aí pediu pra que eu entrasse em contato com ela, eu falei, não. Eu falei, vocês fizeram isso, vocês vão entrar em contato e vão devolver o meu troféu. É verdade. E na época, 2016, cara, eu paguei R$150 na inscrição. Naquela época já era caro, né? Sim. Enfim, aí ela devolveu o troféu, eu tenho meu troféu lindo, eu deveria ter trazido, né? Mas em outra oportunidade eu trago, lindo, foi meu primeiro troféu. Bom, enfim, daí a segunda corrida também peguei pódio, a terceira também, cara, e por aí foi. Caraca, eu falei, nasci pra correr. Inclusive, a minha terceira prova foi a K-Série 21, que é uma prova internacional. Né, aqui em Mogi tinha, agora não tem mais, tem só fora do Brasil. Foi no Pico do Urubu, 5 quilômetros. Foi em fevereiro ou foi janeiro? Acho que foi janeiro, não lembro. Eu comecei a correr em setembro. Eu fui a campeã dos 5. Campeã geral. E no trail, né? Tá difícil, vendo? Mas assim, eu falei, aí ali eu descobri. Eu falei, cara, eu nasci pra correr e tenho assim, né? Tenho bastante, não sei quantos troféus eu tenho até hoje, troféus, né? Troféus. Mas assim, enfim, e eu gosto de pegar pódio, eu gosto de competir, eu gosto de sofrer na corrida, eu gosto de me superar. Você tem ideia de quantos pódios já foram, Laurinha? Olha, eu acho que eu devo ter ali por perto de 80, eu acredito. Esse ano eu já tive 18 pódios, 17. Esse ano? Não, 18 pódios. Caraca, é muita coisa. 18 pódios só esse ano. E é sempre na geral, né? Eu vejo lá. Sim, não tenho nenhum na faixa etária, todos na geral. Pra você ver que a dedicação e a disciplina traz resultado. Eu acho dói, hein? Dói, Sofre. Dói. A minha última prova aí foi Circuito Oscar Filha, né? Que foi em São José, no Shopping Vale Sul. E foi assim, uma prova super gostosa, de 5 quilômetros, mais sofrido, porque eles mudaram o percurso. E lá, como fala, né? Vale. Então é muita subida. Eles mudaram o percurso. Extremamente difícil. Gente, como tem subido aquele lugar? Eu ainda consegui um sub-20 no 5. Fui a vice-campeã. Caramba, você tá muito forte mesmo. Foi muito bacana. O que tá projetando pra 2025? Assim, cara, a maratona. A maratona. Eu pretendo fazer a maratona. E aí vai ser a primeira? Vai ser a primeira. Primeira vez nos 42K? Primeira vez nos 42, com 49. Fevereiro agora eu faço 49 anos. Caramba, e aí, o coração tá como? Eu tô super tranquila, porque assim, eu sei que é difícil, que é um ciclo, é totalmente diferente hoje do que eu treino, pra prova curta, né? Eu treino pra 10, pra 5, então assim, é outra pegada. Eu vou trabalhar com muito volume de treino e tirar o pé da velocidade, né? Então assim, pra mim é difícil.
Meu treinador mesmo falou, Laura, é outra pegada de treino. Então, assim, eu não decidi ainda a maratona. Como eu estava te falando, eu gostaria de fazer a maratona de Berlim, porque é uma prova muito, né? Major, muito visada, mas como eu nunca corri fora, eu sou meio desconectada com esse negócio. E era sorteio, né? Acho que era até o dia 21. Aí meu treinador falou, mas você participou do sorteio? Eu falei, que sorteio? Nem tô sabendo desse que tem que sorteio? É tudo de graça o sorteio? Não, mas é que você tem, né? Enfim, não fiz. Aí você pode fazer por agência, mas, meu, dá uns 20, 25 mil. Não é muito. Falei, cara, eu só nasci talentosa pra corrida, mas a não ser que pareça um patrocínio, né? Aí a história muda, né? Mas até lá eu vejo, de repente eu posso até fazer ainda, mas tem muitas provas boas, né? Aqui no Brasil mesmo tem a de Porto Alegre, né? O pessoal fala muito bem dessa prova, que é uma prova muito bacana, uma prova plana. Tem também a Maratona de Buenos Aires, né? Eu corri a meio ano passado, uma prova, um clima gostoso. Tem várias, tem em Portugal, tem de Valência também, que agora aconteceu agora. Então, assim, gente, tem muitas provas. Eu não sou aquela... Outra coisa, eu não sou uma pessoa que vive de status. Eu quero fazer as majors. É lógico que eu quero fazer todas, né? Agora são 7, né? São 7. São 7. Agora foi incluído mais uma. Mas, assim, essa coisa eu quero fazer as majors, eu quero fazer Nova York, eu quero fazer não sei o quê. Cara, eu quero correr. Eu quero mostrar que todo mundo é capaz de correr, independente da prova que eu faça. É lógico que a gente quer fazer uma prova fora, né? Mas, assim, você tem que ter grana. Tem que ter grana, nossa, porque é muito caro. Né? E eu tô me formando ainda aí, tem uma longa jornada pela frente. E, assim, eu tenho outras prioridades, lógico. Se a gente arruma um patrocínio, uma marca que patrocina, lógico, é muito melhor. Você consegue mostrar para as pessoas. Não é todo mundo que tem condição financeira de fazer. Então, assim, eu tenho que fazer dentro do que está dentro das minhas condições, sabe, de fazer. Graças a Deus, hoje eu não compro tênis. Graças a Deus. Eu tenho, assim, parceria com muitas marcas, Olímpicos, tenho com a New Balance, tenho com a Mizuno não tanto, tenho com a Olímpicos, que, assim, para mim é uma querida, para mim, por ser uma marca brasileira, né? Tem aí um tênis de placa hoje, o Corre Supra, que para mim é um dos tênis maravilhosos. A Ace, que também é minha parceira, apesar de ter mandado só um tênis, né? Se quiser mandar mais alguns aí, fica, deixa. E, assim, tem a Fila, que é maravilhosa, sempre a Fila é uma marca que eu gosto muito, tem preços acessíveis, a Fila, a Olímpicos, né? Que a gente tem que dar essa oportunidade, esse conhecimento às pessoas que estão começando. Para você que está começando, você não precisa ter um tênis de placa, ou tênis. Então... Né? Porque tênis é uma coisa muito pessoal também. Sim, as pessoas, principalmente o iniciante, eles se iludem muito quando ele vê o coleguinha na internet correndo com tênis caro, roupa cara, e a pessoa fica intimidada. Não vou lá, deixa de ser olha, bobo, vai correr. Quer correr, vou te falar uma coisa. Vai com o que você tem, tá? A gente sempre vai ter alguém que nos olhe com o olho torto, sabe? Com um olhar de crítica. Crítica sempre vai ter. Isso é verdade. Então, assim, você tem que se sentir feliz. Você está devendo alguma coisa para alguém? Aquela pessoa tá te favorecendo em alguma coisa? Não. Então, que se lasque, desculpa. Pode falar, segue o seu caminho. É tipo aquela coisa, tá na academia, tá treinando, tem muita gente que tem vergonha de treinar na academia. Às vezes porque tá acima do peso, às vezes porque não tem uma roupa legal, não sabe como... vai da forma que você se sentir à vontade. Eu sempre falo que o esporte, academia, você tem que estar com a roupa confortável, algo que deixe você à vontade. E outra coisa que eu vou te falar, na academia, ninguém vai estar preocupado em olhar o teu shape, né? Em te fazer um raio-x. As pessoas estão tão preocupadas com o próprio shape, sabe? Com a sua própria aparência, que elas não vão olhar e não vão te criticar, não. Vai, faz o seu treino, põe a sua música ali, sua playlist, faz o seu treino, respeita a sua pausa e para de ficar no celular, hein? Vai, respeita a tua pausa, vai lá para treinar. O tempo é precioso. Sim. Não fica perdendo tempo. Cara, o que eu detesto na academia, a pessoa tá lá... Eu até fico, mas assim, tudo muito rápido. Na minha pausa, às vezes eu gravo um conteúdo para mostrar para as pessoas. Mas faz o teu treino, sempre vai ter alguém que te critica, poucos vão valorizar o que você faz. E ainda vai inspirar alguém. E você inspira e posta mesmo o seu treino. Eu posto mesmo, tô nem aí. Posta porque vale muito a pena. E na academia tem esse lance mesmo. Tem gente que faz mais minutos de pausa do que de exercício, né? Fala porque lá onde eu treino tá assim. E depois quer resultado. O resultado é uma sequência de atos que você exerce ali todos os dias, tá? E entre eles está a sua disciplina. Nossa, pra gente ter resultado é difícil, porque eu lembro quando eu comecei, foi no mountain bike, no primeiro ano eu já quebrei o braço. Aí corri prova com o braço quebrado. Aí perto do final do ano quebrei o tornozelo. Aí fui campeão todo arrebentado. Mas fui, não desisti, né?
E assim, quando eu comecei, não sei se você passou por isso, não, né? Quando eu comecei, eu estava ainda na faculdade de Direito, né? Mas você advoga? Não, eu saí agora do escritório, né? Eu era assessor jurídico lá. Então você... Formei, mas não fiz a OAB, não quero. Eu prestei 3 vezes, mas negócio difícil do cão. Eu atuei 3 anos no Juizado Especial de Pequenas Causas. 3 anos. Pequenas causas, muito bacana. Mas assim, o direito nunca foi. Eu fiz direito, mas enfim, fiz errado. Então, não Agora eu tô fazendo certo. Então, eu tava no mesmo DNA, então eu não tenho a pegada de advogar. Igual eu vejo as meninas do escritório lá, elas adoram isso, né? Tem que fazer o que gosta. Pra mim não rolava. Tem que fazer o que gosta mesmo. Quando eu comecei, eu tava na faculdade, né? Quando eu comecei a treinar. E aí eu recebi muita crítica, assim, tipo, larga o esporte, vai te levar a lugar nenhum, tu vai treinar pra quê, né? E aí no final do ano eu acabei sendo campeão, e aí abriram outras portas e eu fui seguindo. Você passou por isso também no começo, de ouvir crítica, As pessoas sempre criticam, né? Então, eu acabei falando, nem continuei. Você falou que você perguntou se foi difícil, né? A gente aqui é tanto assunto pra gente conversar, a gente acaba pegando os atalhos, né? Então, quando eu comecei, eu morava com a minha sogra ainda, né? Meu marido ficou doente. Quando eu vim pra Mogi, meu marido estava doente, teve um câncer, enfim. Eu não dirigia, minha filha tinha só 2 anos. Caramba. Aí eu vim que meu sogro precisava levar ele, enfim, foi um ano de tratamento. E como eu não dirigia na época, minha filha era muito pequena, eu vim morar com a minha sogra, né? Morei 12 anos com ela. Olha que mulher de fibra, 12 anos com a sogra não é pra qualquer um. Isso já mostra que eu sou uma mulher forte, hein? Bom, mas enfim. Aí comecei, minha filha era super pequenininha na época, mas aí quando eu comecei a correr, minha filha já era grandinha, e eu sempre fazendo as provas, comecei a fazer academia. No começo é difícil, mas assim, eu sempre gostei de desafios. Sabe? E assim, a gente começa de uma forma e a gente evolui, né? A gente cresce. Então, eu já me destaquei muito nas provas de velocidade. Sim. Aí, logo no começo, teve um desafio da Nike. Eu não sei se você chegou a lembrar. Acho que era Zoom Speed Run Nike. Você lembra? Eu lembro dessa que prova. Tinha, foi, acho que 2017, 2016. 2017, eu acho. 2017, eu acho. Era um desafio que era um desafio de 500 metros, ali escolhi acho que 15 mais rápida, foi nesse que eu fui, eu fiquei entre as 15 mais rápida. Aí tinha desafio de 1 quilômetro e de 10 quilômetros. Aí no final era um desafio que tinha na pista de atletismo, que eu não me recordo qual que era. Eu fiquei em 17ª colocação na geral das mulheres mais rápidas de São Paulo. Cacete. Isso tinha um ano que eu corria, não sei nem se tinha um ano. Aí a Nike presenteou, né, com tênis e tal, foi um evento bem legal. Daí eu falei, cara, esse mundo aqui, que a corrida não é pra qualquer um. A corrida é só realmente pra quem é foda. Porque a corrida, independente se você se você é de alta performance ou não, a corrida ela vai te desafiar em cada treino, em cada prova. Porque é difícil, cara. Às vezes eu tô ali, sabe, numa prova de 5, de 15, de 21. Em vários momentos da prova, eu me pergunto, mas que desgraça eu tô fazendo aqui? Eu preciso desse sofrimento, eu preciso disso. Cara, mas quando a prova termina, é uma sensação única, porque dói. Você tá ali, sabe, com aquela ânsia de vômito, posterior doendo. Você fala, meu Deus, eu vou morrer, mas não morre não. Não morre, mas é difícil. Mas assim, tem assim umas histórias muito engraçadas. Esses dias me perguntaram, Laura, em algum momento você, assim, na prova, você já imaginou, você já pensou, tipo, parar, falar que tá passando mal ou fingir um desmaio? Eu falei, nossa, várias vezes. Mas, cara, eu tô ali, eu treino, eu não vou desmaiar, não. Só se realmente desmaiar. Mas é muito difícil correr. E assim, mas você tem que aprender a lidar com o desconforto, porque hoje em dia eu consigo correr, tipo, por exemplo, final de semana, eu corri 1 hora, eu fui pra USP treinar, né? Eu tinha 1 hora de rodagem, eu falei, cara, 1 hora eu quero fazer 13 quilômetros, dá um pace de 4,35 mais ou menos. E correr na USP é difícil, porque tem muita subida. E como eu tava fazendo... é difícil. E como eu tava fazendo o teste, né, de um tênis aí da Adidas, que inclusive a Adidas agora é a patrocinadora oficial da minha assessoria, Subelite, é Adidas. Que legal, top, né? Então, ó, aproveitar a Adidas aí, ó, quem sabe a Adidas já não me leva para Berlim, porque eles são os patrocinadores oficial da prova, já deixa aí, ó. Eu não preciso ser sorteada, é só vocês me convidar, mandar o tênis, ó, eu faço uma maravilhosa corrida. Vai representar bem lá. Eu vou representar. Então, assim, eu fui fazer o último tênis dele qual que é o tênis? De Adidas eu tô por fora. Adios. Eu uso eles na trail eles são fodas. Adios Pro 3, né? É o tênis, o último lançamento, tênis de placa. Tênis placa? Fantástico. Pensando no tênis. Sério? Nossa, eu tenho o T-Rex da Adidas, acho que foi o melhor tênis de trail que eu usei na vida. Eu nunca usei deles trail. Nossa, é fantástico. Né? Eu recebi recentemente, inclusive
Nem usei ainda, que eu não tô fazendo treino, né? Da Olímpicos. Fantástico o tênis. Ele legal. É um tênis, um tênis que vai te dar velocidade. E o solado do tênis é um dos topíssimos, tá em casa, é o Corre Trilha. Caramba, Tá eu não novinho. sabia que eles tinham Nossa, eles de lançaram, trail. tem 2 anos atrás que eles lançaram, inclusive esse ano eu corri com ele, corri a 23K Igaratá, fui bicampeã dos 10 com ele. Um tênis fantástico. Ele é leve? Super leve. Cara, o tênis é fantástico. Chama Corre Trilha. Ah, E o vou preço é pesquisar. acessível, mas é maravilhoso. O solado é um dos solados mais tops que tem aí de tênis de trilha. Então, assim, é um tênis que eu super recomendo. Aliás, todos os tênis da Olímpicos são, assim, fantásticos, né? Eu tô com a marca desde 2018, assim, acompanho a evolução e é só sucesso. E desse tempo todo aí de treino, testes, teve algum que marcou? Tênis, você fala? Assim, que marcou, que virou seu xodó? Cara, tem um tênis que eu corro, olha, todo treino e toda prova RP. Qual que é? Gente, olha, é o tênis da Puma, Deviate Nitro Elite. Caramba, não conheço. Eu não sei que desgrama que esse tênis tem. Ó, todas as provas de 5 sub-20. Inclusive, eu participei do campeonato de atletismo de Mogi, que eu sou atleta de Mogi, né? Os jogos regionais. E nós fomos para São Sebastião. E a pista lá, eu participei dos 5, dos 400 e dos 1.500 metros. E eu tava com esse tênis, né? Inclusive, eu fiz uma parceria aí com eles mandaram tênis, mandaram sapatilha, a Puma, me mandaram uns looks, foi assim, maravilhoso. Eu agradeço, assim, imensamente aí o time da Puma. E eles me mandaram o Deviate Nitro Elite, que é um tênis de placa. Eu nunca tinha corrido com tênis de placa. Eu tenho os outros, mas não era de placa. E lá, a pista é pista de chão batido. Você sabe que você é do trail, correr em chão batido, não tem nada a ver com pista de atletismo. É totalmente diferente. Cara, rolou um sub-20 no 5 com tênis. Caramba. Eu falei, gente, não é possível um negócio desse. E todas as provas que eu fiz com esse tênis foi um sub-20 no 5. Então, assim, eu não sei qual que é o segredo que tem nesse tênis, mas pra mim é um tênis... Mas assim, ó, 3 top tênis que eu acho de placa que pra mim é o Corre Supra, o Meta Speed Sky da ASICS, que é um tênis fenomenal, e esse Deviate Nitro Elite 2. Aliás, a Puma já lançou o 3, eu não sei porque que não me mandou, né? Eu tô esperando pra correr com ele. Mas o tênis é incrível. Sério? São os 3 top de placa que eu gosto. Aliás, tem um da fila, né? O Carbon Race 2, que é fantástico também. Com tênis de corrida de rua, com a ASICS, o primeiro que eu usei foi um de gel. E aí machucou meu pé, eu peguei mal, aí eu não usei mais. Mas aí agora... Tô usando esse aqui, vou tirar um pouco. Esse aqui eu gostei pra correr. E rua não é meu forte, né? Meu forte é montanha. Né? Mas esse daí aqui eu gostei. E eu paguei super baratinho nele. Paguei acho que R$200, cara. E me deu resultado na rua, assim, porque não é meu forte. Tanto que eu peguei pódio. É difícil eu pegar pódio na rua. Então, porque na verdade eu acho que tênis é uma coisa muito pessoal. Quem compra tênis, eu acho que às vezes pelo site é mais barato. Só que assim, eu sempre recomendo, vai comprar um tênis, independente se é de placa, se não é, se você é iniciante ou não. Se você não conhece a marca, vai numa loja física primeiro, prova o tênis, faz uma caminhadinha, sente o tênis. Aí sim você vê a numeração ideal, porque muda muito. Por exemplo, da Olímpicos eu uso 36, da Fila eu uso 36, da Puma eu uso 36 também. Só que assim, da ASICS eu já uso, acho que é 36 também. Só que tem umas marcas que é 7. Por exemplo, da Salcone, que a Salcone também, gente, é uma marca maravilhosa, tinha saído do Brasil. E voltou? Né? Agora voltou pro Brasil, inclusive eu tenho o último lançamento deles, que é um tênis de placa. O tênis é incrível. Meu tênis te joga pra frente. É que eu não lembro o modelo, o nome. Gente, é tanto nome de tênis que, né, eu já sou uma senhora, eu sou meio esquecida, eu não lembro de tudo, não. Mas assim, é fantástico. Da Salcone já é 37. Então, assim, a numeração de marcas, somente essas marcas que não são nacionais, muda um pouquinho, varia um pouquinho, né, a numeração. Eu tenho essa diferença também de Nike para Adidas. A Nike é 37, é um número a mais. A Nike também, eu gostei já de usar a Nike. Então, nunca fiquei no radar da Nike. A Nike é uma marca muito elitizada. Vou falar mesmo, vou criticar. Pode criticar, vontade. Sabe, o marketing deles é muito fechado, é muito elitizado. Então, é sempre os mesmos atletas. Né? E aproveitando desse nicho elitizado, eu vou falar uma coisa para as marcas. As marcas, com questão de patrocínio,
elas são muito fechadas. Cara, tem muita panelinha. Isso é péssimo. Nossa, porque é às vezes, cara, manda tênis pra cantor. Cantor, corre. Corre porra nenhuma. Pra cantor, pra ator. Não é que não tem que mandar, não. Porra, mas valoriza o atleta, mesmo que seja o atleta amador. Sabe? Tem tanto atleta amador aí que dá um show, que incentiva, que motiva. Se quiser patrocinar também. Eu não estou falando só por mim, tá? Se eu não sou rica, mas assim, eu tenho condições de comprar um tênis de R$1.500. Mas eu não compro, porque eu acho muito dinheiro. Porque eu recebo também, né? O único tênis que eu comprei, olha, o único tênis na vida que nem comprei, eu ganhei do meu marido, é aquela edição da Senna da ASICS. Nossa, esse tênis, gente, eu fiquei apaixonado quando vi, eu não consegui. Maravilhoso, maravilhoso, assim, incrível. Porra, mas você acredita que é um tênis, eu não sei se é o formato dele, se eu corro uma distância muito longa, você acredita que ele machuca a minha unha? Sério? Fica doendo pra caramba, eu não sei se eu comprei um pouco largo, né, um pouco grande, mas é um tênis assim lindo. E o meu é branco com vermelho, né? Puta, é maravilhoso. Então, voltando ao assunto das marcas, eu acho que as marcas, elas tinham que valorizar mais o atleta. Sabe? Aí paga uma fortuna para cantor, para ator, para não sei quem mais, manda os produtos, paga, aí às vezes manda um tênis pro atleta amador, sabe? E sabe, para mim não faz sentido, não é que o cantor não deva receber, todo mundo deve receber. Sim. Mas, porra, valoriza mais, respeita mais o atleta. Quem tá no esporte, né? Quem tá no esporte. Então, tenha esse olhar diferenciado. Ah, mas a marca tem filosofia tal, sabe? Então, assim, as marcas, elas têm esse negócio de... Agora com essa, sabe, uma coisa que é até bem polêmica, é uma coisa que eu nunca falei, eu até falei pra Miriam, eu falei, eu não gosto muito de falar, abraça muito uma classe específica, que fala que aquela classe sofre preconceito, sofre racismo. Porra, mas se elas abraçam uma classe específica, que eu não vou citar nada, que eu não quero ser polêmica, mas ao mesmo tempo ela exclui o atleta. Então, quer dizer, eu também estou sofrendo preconceito, né? Então, quer dizer, aquele atleta, porque tem um shape legal, porque corre bem, então, assim, ele não merece ser valorizado? Até pela dedicação, né? Não merece ser valorizado? Eu penso igual. Ou aquele atleta, porque aquele atleta é X, sofre preconceito, sofre bullying. Então, assim, a própria marca, então, ela está causando, ela está excluindo a nossa classe. Olha, então, assim, é muito complicado falar sobre isso. Sim, eu falo do preconceito até nas Olimpíadas, quando eles fazem os Jogos Paralímpicos depois dos Jogos Olímpicos. Isso, pra mim, é o maior preconceito que tem, cara. Porque você tá deixando o cara de lado para fazer depois que acabou o evento, faz cerimônia de encerramento, aí depois que você encerra o evento, você traz o atleta paralímpico para lá. Isso é um absurdo. Isso, para mim, é muito preconceito, cara. Fora esse lance das marcas. Eu já desisti de chegar em algumas marcas assim. E olha que eu corro prova, tipo, 24 horas, 12 horas, prova de dias, prova de bike, prova de canoa. Ah, não, eu não chego, eu não mando para mandar e-mail para as marcas. Já mandei, hoje eu não mando mais, não. Eu, assim, tem que mandar mesmo. Se você tem um programa, se você tem um projeto, se você é um artista. Nós somos artistas da vida real, né? Pelo amor de Deus. Mas se você é um atleta, você tem um projeto legal, manda. Mas assim, eu não falo nem, não é a marca, é o marketing. Porque às vezes a marca nem sabe realmente o que acontece. Sim, eu penso, né? Exatamente quem isso. realmente o CEO da marca, ela às vezes não sabe muito o que acontece. Às vezes a própria agência do marketing, elas criam essa panelinha desgraçada. E te barra ali. E te barra mesmo. Às vezes você postou alguma coisa que ela não gostou. Não é que a agência, às vezes é o próprio dono da agência. Isso. Então assim, quem é de agência de marketing, tenham esse olhar mais humano. Não tem esse olhar crítico. Na realidade, eles querem proteger a bolha deles, né? Só quem tá no joguinho deles. E aí a galera que é boa mesmo assim... Expande essa desgraça aí, sabe? Manda tênis pro pessoal usar. Quem corre de verdade, quem merece. Nossa, e tem muita gente boa. Tem que boa, ser valorizado. Cara. Tem, mas as pessoas... É sempre os mesmos, naquele... Sabe? Sempre os mesmos. Ah, vai caçar coquinho. Tem um menino, ele é do interior de São Paulo, esqueci o nome dele. Que ele é coletor, né? Corre. Que trabalha lá no caminhão pegando lixo. Ele é corredor. E a Olímpicos está patrocinando ele. Eu achei foda que a Olímpicos está patrocinando ele. A Olímpicos tem esse olhar diferenciado, que é a Milk, né? Que faz aí o marketing deles já há muitos anos. Pra você ter uma ideia, eu tô com a Olímpicos. Sempre recebi os lançamentos da Olímpicos, né? Inclusive, Olímpicos, a Milk, aí eu vou deixar aí. Eu tô louca pelo grafeno 3. Acho que é o grafeno 3, né? Que eles fizeram, o Azubic. Eu acho que tem tudo a ver porque combina com a minha assessoria, né? Subelite. Então, se vocês quiserem mandarem pra mim, acho que tá R$800. Eu até pensei em me dar um de presente de Natal. Mas, porra, eu represento tão bem a marca. Cara, eu tô com os tênis. Inclusive, eu tô com aqui, ó. Que é um dos meus favoritos. Se você mostrou o seu, eu vou mostrar o meu. Gente, o tênis é assim, fantástico.
Pra mim, na minha opinião, é um dos melhores tênis que eu já corri. De toda, tá meio sujinho, mas é porque nós corre. Ó, esse é o Supra, que é um tênis de placa. É o primeiro tênis de placa da marca. Meu, esse tênis aqui... Deixa eu ver, ele é leve? Nossa, não pesa nada. Caramba. Então, assim, inclusive, se quiser mandar outro aí, a Milk, ó, o meu já tá bem usado, bem rodado. Então, assim, gente, eu acho que as marcas, elas têm sim que valorizar. Cara, o que eu já vendi de tênis da Olímpico, você não faz ideia. O que eu recebo de mensagem. Claro, e o engraçado é que o pessoal compra o tênis, usa o tênis e manda o feedback. Laura, realmente, o tênis é muito bacana. Então, assim, porque a gente tem que valorizar, assim, a empresa brasileira. Porque o Olímpico cresceu absurdamente nesse mundo. E ele tem esse olhar voltado para o atleta, sabe? De fazer algo para o atleta. Tem preços super acessíveis. Tem tênis de R$300 até 1.200, que o Supra está 1.200. Acho que 1.200, 1.299, se não me engano. E é um tênis que vale muito a pena você investir. Então, assim, voltando a esse, né, esse assunto que a gente está falando das marcas, a Olympus, ela realmente tem um olhar diferente. Você vê, tem o Cipó, que é um baita atleta, tem a Jéssica, que também é uma atleta brasileira. Então, assim, eles têm essa pegada. Inclusive, o ano que vem, eles estão com um projeto de fazer, se eu não me engano, 50 provas. É? É, que eu acho que, eu não sei se a marca vai fazer 50 anos. Cara, tem um negócio ali que tá, né? Aí tem essa ideia aí do Bota Pra Correr, que inclusive nunca fui convidada. Eu acho assim um desaforo, sabe? Eles não me convidaram, nunca fui convidada para um Bota Pra Correr. Mas tudo bem, que são uma prova extremamente cara, né? Prova que são fora do Brasil. Mas assim, estou com a marca desde 2018, acompanho essa evolução, tenho um imenso orgulho de ter uma marca brasileira que faz assim, né, os tênis como a Olímpicos faz. Caramba, que legal, velho. Eu não sabia dessa Mas parada. eu acho que as marcas, elas têm sim que ter esse olhar, né, com mais respeito, mais carinho, né? Mais admiração pelo atleta brasileiro, os amadores, profissionais também, né? Porque eu acho que tem que abraçar mais, né? Mas, olha, eu ainda acho que o atleta amador, ele propaga mais a marca do que o profissional, sabia? Assim, porque o profissional, muitos profissionais, né? Esse mundo do profissional, o amador também, mas o profissional, né? Tem muita essa coisa do estrelismo. Sim. Porque tem uma marca, o cara já estufa o peito, vai sacoquinho, cara. A humildade, ela tem que ter. Sabe, o ser humano, ele tem que ter humildade. Tá difícil hoje em dia. Tá né? difícil. Voltando àquela coisa que falou do atleta, porque eu sei que tem atletas que, às vezes, na corrida, o atleta, tem atleta que toda corrida que corre ganha em primeiro lugar. Cara, mas o cara é apagado, a menina é apagada. Aí, tipo, às vezes, já vi, tipo, olhando torto pra mim, alguma coisa, pô, às vezes eu nem pego o pódio, mas assim, às vezes eu tô nas corridas, às vezes não, toda vez. Tipo, às vezes tem 2, 3, 4 pessoas que vêm tirar foto comigo, às vezes tem uma pessoa a mais, as pessoas vêm, abraçam, me admiram, tem gente que se emociona pra vir conversar comigo. Laura, eu sou sua fã, sabe? Eu falo, meu, quem sou eu pra ter esse carinho, né, esse respeito energia, pelas né? pessoas? Mas assim, porque eu conquistei, as pessoas falam, porra, mas eu, aquela pessoa que sempre tá no pódio em primeiro, que corre muito, mas as pessoas, eu sou meio anônima, as pessoas não vêm. Porra, compartilha com amor, compartilha com dedicação, com energia o que você tem. Quebra a vergonha, né, também. Às vezes porque no começo eu tinha vergonha de postar. No começo, eu postava só foto. Né? Eu tinha vergonha, eu digitava o texto. Cara, hoje em dia eu sou praticamente uma repórter esportista. Eu falo, eu desenrolo, onde eu vou eu falo, sabe? Eu converso, porque eu vivo uma realidade. Eu não tô falando um texto, sabe? Se eu for falar, por exemplo, dessa água aqui, eu preciso decorar um texto, porque isso aqui não é a minha realidade. Mas se eu for falar da corrida, eu vivencio isso todos os dias. Então ali eu desenrolo, eu falo que eu tô vivendo naquele momento. Isso para mim é um imenso prazer, compartilhar a minha rotina com as pessoas, que é isso que vale. Laurinha, e uma prova que te marcou? Uma prova? Meu Deus, foram tantas. Olha, mas uma prova que me marcou, que teve apenas uma edição, que para mim, assim, a minha conquista naquela prova foi, assim, extremamente gigante. Foram 2 provas, na verdade. Foi uma esse ano, que eu fui campeã da Run the Bridge nos 10 quilômetros. Jamais imaginei, que é uma prova com, nem sei, acho que 13 mil, 12 mil inscritos. E assim, eu nunca fui muito boa nos 10 quilômetros, só que depois que eu entrei para minha assessoria, o Subelite, né, o Vanilson, ele tá tirando de mim, assim, o melhor. Legal. E quando você treina com alguém que conhece o seu potencial, alguém que sabe tirar de você, cara, isso é muito gostoso. Porque você descobre que você vai muito além do que você imaginava.
né? Ele explora assim o máximo. Então, se você está começando a correr, tem o pessoal da Subelite, o Vanilson, segue, o Vanilson sempre coloca... Eu vou seguir ele, eu não sigo ele. Ele sempre ainda. coloca treinos, Eu inclusive, o Vanilson, ele é bicampeão da maratona da Disney, inclusive em janeiro agora ele está buscando o tri, hein? O cara vai, então vamos torcer, porque é brasileiro. Vamos torcer por né? ele. E é lógico. E assim, quando você está falando das duas provas que me marcou. A primeira prova que me marcou muito, uma prova que eu não imaginei que eu ia ser campeã, não teve uma vez só. Foi um desafio da Oakley, que foi dentro do Autódromo de Interlagos. Eu lembro. E teve com ciclismo junto. Isso, ciclismo, era 5 e 10 e tinha o ciclismo. Eu fui no 5. Eu falei, cara, eu vou nessa prova, mas vou dar o meu melhor, lógico, eu sou muito competitiva, porque na segunda, no domingo, isso foi no sábado, e no domingo ia ter a prova da Adidas, que era aquela prova, era 5, 10 e os últimos, as 100 melhores e os 100 melhores faziam um tiro de 1.000 metros, né? Então, o meu foco era essa prova da Adidas. Aí fui lá da Oakley, essa prova dentro do autódromo, subida, que é o cão ali. Tudo bem, fui lá, fiz a prova, cara, eu fui a campeã dos 5. Meu, que premiação, hein? Até hoje eu tenho os prêmios da Oakley. Cara, ganhei óculos, ganhei mais de 5 mil reais em premiação. Caraca! Foi, assim, fantástico. E eu fui a campeã do 5. Então, foi uma prova que me marcou muito, porque era uma prova extremamente cheia, né? Assim, pra mim foi uma prova muito que me marcou. E essa prova da Run the Bridge, que foi... Foi a Run the Bridge? Acho que foi, sim. Que teve esse ano que eu fui a campeã dos 10. Né? Uma prova que eu não imaginava, porque é uma prova com muitas atletas fortes, né? Enfim, meu tempo não foi lá essas coisas, eu fiz em 42. Mas assim, é uma prova que tem subida, tem subidas falsas, né? Quer dizer, a chegada é uma subida do cão, né? Que a gente sobe a ponte. Mas aí tinha uma menina colada atrás de mim, eu falei, filha, mas na chegada não tem pra ninguém, não. Já vi, você passando por mim em chegada. Meu treinador falou, Laura, eu não quero te pegar na chegada. Eu falei, não pega, porque senão eu te passo. Mas é isso, foram duas provas que me marcou muito. Que legal. Laurinha, estamos chegando ao fim aqui da nossa Mas hora. Já passa rapidinho uma hora, né? Passa, é verdade. Deixa uma mensagem de motivação, principalmente para aquelas mulheres, mamães que estão com preguiça de treinar, que estão encontrando dificuldade. Deixa aí uma mensagem. Gente, a minha mensagem, não só para as mamães, né? As mamães principalmente, porque muitas vezes estão, né? Às vezes vem com uma criança, eu sei que uma criança de colo não é fácil a gente conciliar, mas assim, tenha em mente, se dê como prioridade. Porque, como eu falei aqui, para você estar bem com você, para você estar bem com sua família, para você cuidar, você tem que ter um tempinho. Mas eu acordo 6 horas. Acorda às 5. Né? Tem essa 1 hora. Treino em casa é difícil. Eu te ajudo a treinar em casa. Eu sempre posto os meus treinos em casa. Então, sair da zona de conforto. Quando você descobre essa força, esse poder que você tem aí dentro de você, você não faz ideia do quanto isso vai te deixar forte. O poder que isso vai te dar. Você vai se sentir uma pessoa mais forte no trabalho, com a família. Você vai descobrir que você é um ser humano extraordinário, né? Quer se tornar um ser humano extraordinário? Pratique atividade física, faça musculação. Agora, você quer ser um ser superior? Torne-se um corredor. Isso aí vai te deixar muito forte. Isso é verdade. Né? Gente, deixa o meu Instagram. Quem quiser, quem tiver ali qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Não tem erro. Contem comigo. E a partir do ano que vem, julho, eu estarei com o meu CREF na mão. Aí o bicho vai pegar e ninguém vai me segurar. Amém, se Deus quiser. Amém. E já tá convidado a voltar quando pegar o CREF. Com certeza, vou dar crefada aqui, carteirada em todo mundo. Laurinha, obrigado demais por vir aqui. Eu gosto muito de você, eu te admiro demais. Uma baita inspiração. Até quando eu não quero treinar, eu olho lá, a Laurinha treinou, eu falei, meu... 6 horas eu já tô sorrindo à toa. 6 horas eu tô Gente, sorrindo. mas vou falar uma coisa pra vocês, né? Às vezes eu acordo com ódio. Eu lembro que eu tenho que treinar. Eu falei, misericórdia, que desgrama. Nenhum ser humano do mundo tá motivado todos os dias. É aí que você tem que ter a disciplina. Porque é ela que vai te levar aonde você deseja estar. Então é isso. Obrigado demais. Eu que agradeço. Quando quiser voltar, quiser falar de projeto, quiser me falar de corrida... A gente pode marcar algo, fazer tipo uma vez por mês, falar sobre um determinado assunto. Vamos fazer. Pode fazer uma enquete aí, né? Então a gente pode fazer. Eu acho isso super importante. Você vai estar com o CREF aí. Fazer um acompanhamento. Laurinha, obrigado demais. Imagina, eu que agradeço. Foi da hora. Beijão. Eu sou seu Até fã. mais. Valeu, rapaziada. Beijo. Tamo junto. Até. Até. É isso aí. Henrique!